O espetáculo é sobre a revista Camarade, criada por crianças e adolescentes prisioneiros no campo de concentração, e tem, obviamente, como pano de fundo e como cenário de fundo o Holocausto. Pedra, papel, tesoura! Sou eu, Ivan. Bem-vindos à nossa Redação. Desculpa. Uma coisa muito importante para nós desde o início era nomear estas crianças, dar-lhes o nome e a identidade que lhes foi roubada. Pavel Gross, Pavel Feldman. Petr Beck. Ao assinarem o seu nome nesta revista, tornaram-se visíveis para nós aqui na posteridade, não é? Senão seriam mais uma estatística, mais um nome. Não, eles criaram alguma coisa e ao assinarem o seu nome, tornaram-se reais para nós. Vivemos no primeiro piso, num bonito quarto com varanda. Somos 23. Em palco, 3 atores recriam o mundo imaginário e desvendam a vivência atroz destes prisioneiros inocentes. Crianças que, no meio da adversidade, escreviam e desenhavam, deixando assim para o futuro o testemunho da vida em Terezín. Theresienstadt era o mais peculiar campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, instituído em 1941 na então Checoslováquia. O campo de Theresienstadt é o maior embuste do Holocausto, porque foi feito para a propaganda. O regime nazi aproveitou a já existente cidade fortificada de Terezín, no norte da Checoslováquia, para retirar a população original e transformar a localidade num gigantesco gueto e prisão. Terezín era, na realidade, um campo de trânsito, criado para acolher os mais ilustres judeus antes de serem encaminhados para o extermínio em Auschwitz. A seleção das pessoas era diferente daquela que era feita em geral nos campos. Eram pessoas que eram célebres, pessoas que eram muito conhecidas, grandes pintores, grandes músicos, pessoas do teatro, pessoas das artes, a arquitetura também. E essas pessoas simplesmente não podiam desaparecer como o judeu anónimo que povoava a Alemanha, não é? Essas pessoas não podiam, de repente, onde é que está o pintor tal, onde é que está o arquiteto tal. Foi um campo, de facto, muito especial, em que se dizia às pessoas para irem para lá, porque não seriam alvo de perseguição. Cerca de 144 mil judeus terão passado por Terezín. 15 mil eram crianças. O ensino era proibido, mas a expressão artística autorizada. Materiais como lápis, papel ou aguarelas acabavam contrabandeados entre os prisioneiros e chegavam muitas vezes às mãos das crianças. Havia esta vontade por parte dos cuidadores e dos artistas de dar às crianças os recursos necessários para que elas, através da arte, pudessem resistir. Através da escrita, através da poesia, através da ilustração. E a dada altura, em Theresienstadt, é emitida esta lei de que as crianças com mais de 10 anos passam a viver sozinhas, separadas dos pais. E é através deste encontro, em que muitas crianças passam a coabitar o mesmo espaço, que começa a surgir este fenómeno das revistas. Começam por auto-iniciativa a criar revistas como a revista Camarade, que não foi a única revista do campo de Theresienstadt, ao todo foram 8 revistas. Camarade foi uma delas. Esta é uma cópia da revista Camarade, feita pelos rapazes do 4º A do edifício Q609 do campo de concentração de Terezín. Escreveram e ilustraram mais 22 revistas iguais a esta, exemplares únicos que circulavam de mão em mão pelas crianças. O dinamizador deste projeto chamava-se Ivan Polak, tinha 14 anos e era o chefe da redação. De Ivan Polak julga-se existir apenas uma fotografia tirada muito tempo antes de chegar a Terezín.
O Ivan Polak dizia que quando crescesse queria ser médico endocrinologista. Até tenho alguma dificuldade em dizer esta palavra. E podemos ver que estas crianças continuavam a aspirar por um futuro que fosse mais risonho. O que é que aconteceu a esse menino? O Ivan Polak foi deportado para um campo e depois para outro campo onde foi assassinado com 15 anos. Portanto, o Camarade tem 22 edições, a última uma semana antes do Ivan ser deportado. Bem-vindos à nossa Redação. onde elaboramos a nossa Revista. intitulada Camarade. Eles conseguem criar uma realidade completamente paralela, em que o importante já não é saber se vamos ter comida ou não vamos ter comida, é saber se o artigo está escrito a tempo. É dar uma espécie de normalidade ao inenarrável. Eu tenho um artigo sobre as condições no Heim, tenho um conto de boas noites e tenho um poema sobre ti. Sobre mim? Para quando? Quarta-feira. Para quando? Terça-feira. Para quando? Amanhã. Bom! Isso é bom. Mais ideias, mais artigos, mais conteúdo para o camarada. Nós temos aqui relatos do dia-a-dia deles, da parte de entrega de rações de comida, das dormidas, das idas à casa de banho. E eles escreviam mesmo sobre isso no jornal, então nós retratamos também um bocadinho isso, trazemos um bocadinho dessa realidade mais diária. Depois também trazemos de histórias inventadas, que eles próprios criavam, novelas, pequenas bandas desenhadas, com personagens que eles inventavam. Então temos aqui até uma série de histórias sobre cowboys, de histórias sobre navios e submarinos e coisas encontradas no fundo do mar. Temos aqui vários universos. Entrega de rações. Que feliz coincidência terem-nos dado tudo de uma vez. Temos um pão, 20 gramas de margarina, 80 gramas de açúcar. Um terço para cada um. Sendo que tu deves-me 1/4 de margarina. E tu deves-me 1/5 de açúcar. Tu deves-me 1/4 de pão. E temos de poupar para chegar para todos os dias. Não conseguimos dizer se andavam sempre cabisbaixas, se andavam sempre com dores de barriga, sempre com fome, não sabemos. E então, com estes relatos e com os materiais que vamos pesquisando, vamos tentando imaginar e tentando criar possibilidades de sensações. Temos um momento em que diz que uma vez por mês eles tinham um banho quente. E nós não temos esta coisa de... não é representar tomar um banho com o corpo, não é aquele esfregar. É tentar tornar a coisa mais abstrata e passar esta sensação para o nosso corpo. E então tentamos pôr uma leveza no movimento, tentamos transmitir uma sensação prazerosa do que é que seria aquele banho quente. O frio, a fome, a falta de higiene e a escassez generalizada de recursos em Terezín condenaram à morte milhares de judeus no campo, antes mesmo de serem deportados para os campos de extermínio. As privações e as atrocidades diárias, retratadas em desenhos e pinturas de artistas que passaram por Terezín, prevalecem até hoje. E é partindo destes documentos históricos que os Mochos no Telhado, o grupo de artistas que representa Camarade, antes de subirem ao palco, percorrem as escolas das regiões por onde passam para falarem sobre o Holocausto e apresentarem o projeto artístico. Antes de mais, queria só dizer-vos que este extermínio em massa aconteceu numa Europa civilizada, aqui bem ao nosso lado, muito perto de nós. Não foi na Idade Média, não foi assim tão distante. E eu queria vos perguntar como é que vocês acham que isto é possível? Inicialmente tínhamos a ideia de fazer algo mais laboratorial, mais exploratório com estes adolescentes, mas por causa da pandemia acabámos por criar uma coisa mais expositiva, em que nós passamos, acima de tudo, conteúdos e fazemos questões-chave para colocar também os miúdos a refletir sobre o tema. Em pleno século XX, nem há 100 anos foi, estas atitudes bárbaras dos humanos, há menos de 100 anos, eles conseguirem matar 6 milhões de pessoas em menos de 8 anos, é bárbaro. Eu pensava sempre que eram mais adultos, porque as crianças normalmente são sempre as pessoas mais inocentes. Achavas que eram protegidas? Sim. Ficaste a perceber o contrário? Sim. E isso como é que te faz sentir? Um bocadinho sortuda por nunca ter passado por nenhuma situação destas e por
Porque às vezes nós achamos sempre que o que temos nunca está bem e depois ouvimos testemunhos de outras crianças e percebemos que se calhar a nossa vida até é muito boa. A oficina educativa é destinada aos alunos do 9º e 12º anos, aqueles que abordam a Segunda Guerra Mundial na disciplina de História. Hoje, a reflexão passa por 2 escolas do agrupamento de Castro Daire. Em 1940, os judeus ficaram proibidos de entrar no teatro, no cinema e de passear em parques públicos. Cada judeu foi obrigado a ir até à polícia para ter o seu cartão de identidade carimbado com o J. Todos os judeus passaram a ceder as suas casas aos alemães e ficaram obrigados a partilhar as suas casas com outros judeus. Eu sabia o que o Holocausto era porque tinha ouvido falar e sabia que foi quando mataram muitos judeus, mas não tinha ideia que tinha sido assim tão intenso. Por exemplo, o Hitler dizia que só loiros com olhos azuis é que podiam viver, mas ele também não tinha olhos azuis nem era loiro. Depois do enquadramento na sala de aula, os alunos são convidados a assistirem à peça. Durante 60 minutos, vão acompanhar as aventuras e desventuras das crianças de Terezín e descobrir pormenores desconcertantes sobre a vida no campo de concentração, como a visita de uma delegação da Cruz Vermelha em 1944. Na área de assentamento judeu de Theresienstadt, encontramos um lugar devidamente organizado e habitado por habitantes felizes e saudáveis. As habitações são confortáveis, os mais velhos podem repousar nos bancos espalhados pelas praças e as crianças recebem uma educação privilegiada. A visita da Cruz Vermelha é uma das maiores farsas encenadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, para convencerem os aliados de que o campo de concentração era uma espécie de colónia de férias para judeus. A Cruz Vermelha resolve fazer uma visita ao campo para verificar se realmente o que era aquilo, como é que era. Os nazis do campo, não é? Remodelaram totalmente o campo. Pintaram, tiraram, por exemplo, o 3º andar dos beliches, puseram cortinas verdes e alegres. É tudo uma camuflagem absolutamente incrível. Obrigaram um realizador de cinema a fazer um filme em que mostra as pessoas a trabalharem muito bem, com um sorriso, e todas as pessoas eram obrigadas a isso. Fizeram uma espécie de escola que não existia, não é? Nem os alunos existiam, mas com muito cuidado para que a Cruz Vermelha não desse por isso, escreveram Crianças em Férias. A Cruz Vermelha vai para lá, a primeira coisa que houve é um concerto maravilhoso, os artistas não faltavam, não é? Vi uma farsa na qual acreditam e fizeram um relatório extremamente positivo do que tinham visto ali. Logo que a visita acabou, uma série daquelas pessoas foram todas deportadas. Estava-se em 1944. Misha Kraus, Helga Weiss, Frida Dicker-Brandes, Pavel Mautner, Marcel Schwartz. A música ajuda a transportar-nos para uma realidade. A nossa participação é, no fundo, mostrar os músicos também que estavam em Terezín. Os músicos, ao entrarem em cena, são também personagens da história. São essa homenagem. Estas caixas representam as malas de viagem que eram deixadas muitas vezes quando, assim que os judeus chegavam ao campo de Terezín, eram-lhes retirados os seus bens, e há muitas ilustrações de montes disformes de malas de viagem com os seus pertences. E então, com isto, pretendi criar um pouco essa ilusão da mala, mas depois dar-lhe outra utilidade também, que é algo que guarda outras coisas, outros elementos.
Isto serve de complemento às atividades dentro da sala de aula, portanto, porque se calhar é muito mais atrativo para eles, quando este tema for abordado, já terem este pré-requisito e isso é muito mais fácil depois entenderem os conteúdos que às vezes são um bocado abstratos. Eu penso que os coloca a questionar imensas coisas. A forma alegre com que os meninos, de certo modo, superavam as dificuldades naquele campo de concentração. E penso que depois, no fim, eles conseguiram perceber o final e como, de facto, todas aquelas vidas acabavam eliminadas, digamos assim, não é? A criação deste espetáculo, o grande objetivo dele é criar um objeto que dialogue com os dias de hoje e que dialogue com as crianças e com os jovens que têm a mesma idade dos criadores e dos editores de Camarade. Abordar esta ideia de como é que a arte, como é que a educação através da arte, como é que a expressão artística pode ser um contributo válido para resistir e pode ser um contributo válido para a nossa vida, para a educação e para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos e sabermos lidar com as nossas frustrações, com as nossas tristezas. O espetáculo Camarade estreou em maio de 2020 no Teatro Viriato, em Viseu, com o apoio do município, da Fundação GEAD e a participação de alunos do Conservatório local. Esteve em cena durante uma semana. O objetivo da companhia agora é desbravar caminho percorrendo o país. Da mesma maneira que é muito importante para as pessoas que estão no interior ver o que é que está a acontecer nos grandes teatros dos grandes centros urbanos, também é muito interessante e importante que as pessoas dos grandes centros urbanos tenham contacto com uma linguagem do interior, que eu também já tenho, para ser muito honesto, tenho muitas dúvidas em relação a que as linguagens artísticas se dividam assim entre o interior e o litoral. Mas acho que o importante é nós conseguirmos olhar uns para os outros e aprender uns com os outros. As 22 revistas Camarade foram preservadas até hoje. Estão guardadas em Israel, no Yad Vashem, a instituição para a memória do Holocausto. Foram traduzidas de checo para castelhano pelo Yad Vashem do México e estão disponíveis online. Dos 23 rapazes que participaram na realização desta revista, apenas um sobreviveu ao Holocausto. Chamava-se Michael Krauss. Morreu em 2018, com 88 anos.